Mas obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui juntos. Obrigado por mais um dia de escola bíblica, meus queridos, onde separamos o Pai para estudar, para aprender, para crescer, Deus, na tua presença. Damos graças a Deus por essa manhã, damos graças a Deus pela presença de cada pessoa aqui, aqueles que ainda estão por vir, traz-nos, Deus, debaixo da tua proteção e paz. Desde o nome de Jesus, eu peço que essa manhã seja uma manhã, Deus, de crescimento, uma manhã de edificação, possamos, ó Pai, ser estimulados, Deus, a te buscar, ser estimulados, Deus, a cumprir tua vontade, a caminhar contigo, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que aconteceu ontem, Deus, do evangelismo, do dia do evangelismo rural. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada ação, pelas ações sociais que foram feitas. Obrigado, Senhor Jesus, pelos evangelismos que foram feitos. Ó Pai, não só caminhar, integração, lá nos lares. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque trabalhar para ti, ministrar a tua palavra, Senhor, ó Deus, é profundamente, ó Pai, agradecedor pela simples consciência, Deus, de que só podemos fazer isso, porque um dia tu nos desse a salvação. Nós agora estamos devolvendo aquilo que um dia o Senhor nos proporcionou, que é a convicção, Deus, de que, ó Deus, a gente pode ganhar o mundo inteiro, mas se não tiver a consciência, Deus, de que, ó Deus, a nossa alma, a nossa vida está em tuas mãos, Senhor, e que adiantaria tudo isso. E é por isso, Pai, que nesse sentimento de gratidão, de alegria pela salvação, que nós, ó Pai, nos colocamos aqui para aprender mais desse processo, aprender mais, Senhor Jesus Cristo, dos teus planos sobre as nossas vidas e crescermos, ó Pai, para que de alguma forma possamos a cada dia estar mais próximo de Ti, mais perto de Ti e termos, ó Deus, mais parecidos, Senhor, as nossas vidas com a Tua vida. Portanto, Deus, toma frente tudo que será feito hoje. Fala, Deus, através de Manu, que Deus, o testemunho dela edifica das nossas vidas. É assim, Deus, que nós oramos agradecidos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Obrigado. Vocês viram a parte da morte para que haja salvação, né? A morte de Cristo trouxe vida a cada um de nós. Nós vimos a questão do discipulado, que vemos a morrer, né, nossa realidade pecadora, para que a vida de Cristo flua em nós. O terceiro ponto foi a questão da missão. O terceiro ponto, a missão. Então, antes de nós tratarmos os outros pontos, um exemplo dessa realidade de missão, nós sugerimos a Manu aqui hoje, que há um tempo atrás, ainda aqui na escola bíblica, a gente falou desse projeto que ela tinha, né, onde se envolveu com o jogo e de fazer o prático na China. E algumas pessoas aqui da escola bíblica até contribuíram para essa viagem missionária. Então ainda achou, pensem que ela testemunhasse o que foi que aconteceu, foi o que ela viveu, né, nesse período de missão, nesse período que ela foi como missionária nossa, né, lá na China. E eu louvo a Deus porque quando aceitou, né, e a minha oração é que Deus fale ao nosso coração através dele. Amém, meus irmãos? Eu queria chamar uma mulher aqui à frente. Nós vamos orar a Deus entregando a vida dela, agradecendo pela viagem ter sido em paz e ter voltado em paz, né? E Deus vai falar o coração de cada um de nós para a sua vida. Amém? Levanta a mão sobre o mundo e diz assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela vida de Manu, por essa viagem, por ela ter ido em paz, voltado em paz, ter proclamado o teu nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de Manu. Sabe, Deus, que esse semestre foi um semestre, Deus, muito diferente da vida dela, onde ela trancou no
cidade, deixou seus pais, sua irmã, sua realidade aqui por um tempo, para viver esse tempo missionário. Tu sabes, ó Deus, o quanto ela cresceu, o quanto ela teve experiências contigo, o quanto ela foi instrumento em tuas mãos. Sabemos, Deus, que, ó Pai, esse tempo de evangelização na China, Deus, também foi algo, Deus, de muita edificação em sua vida. E assim como foi, eu te peço que esse testemunho daquilo que tu fizesse, e de alguma forma, Deus, participamos, possamos, ó Deus, crescer também. Que as bênçãos que ela, com a qual ela foi alcançada, servindo a ti naqueles dias, possam de alguma forma transbordar e alcançar cada um de nós. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver isso. Amém. A gente é um prazer estar aqui hoje. É um prazer estar aqui hoje. Só Deus sabe, então meu coração se alegra de estar falando um pouquinho daquilo que Deus fez comigo, através de mim, de todas as formas que Ele fez lá na China. Antes eu queria, mesmo com o Martinho tendo orado, eu queria orar, porque eu queria realmente chamar a presença do Senhor para esse lugar, para que nenhuma palavra que saia da minha boca não seja dele, que eu seja instrumento dele aqui, hoje, para vocês. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que cada palavra que sai da minha boca venha do teu coração, Pai. Que a cada palavra que eu falar de tudo que eu vivi na China realmente seja para edificação de cada um aqui, Senhor. Que eles saibam que o trabalho, Senhor, pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser feito aqui na Paraíba, pode ser feito aqui em João Pessoa, Pai. Que esse trabalho só quer que a gente se desprenda dos nossos medos, de tudo aquilo que a gente tem, que a gente traz conosco, mas só entregar nas tuas mãos que o Senhor vai usar cada um deles, Pai. Que em nome de Jesus hoje seja um dia para a edificação de todos, inclusive minha, Pai. Muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela salvação, Senhor. Obrigada porque o teu filho morreu na cruz por mim, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a geografia do lugar. A cidade que eu estive lá na China é Nanning. Ela é a maior capital da região autônoma de Zhangjiakou, que é na China. Eles são divididos. Lá na China, são muito divididos por províncias. Então, cada província tem uma capital. A capital da província de Zhangjiakou é Nanning. Ela é muito forte no comércio, muito forte nas tecnologias, é uma das cidades mais fortes da China também. Ela tem cerca de 1.465 mil habitantes. Ela foi fundada no século X e era a capital dessa região desde 1912. A região do local, eles são adeptos ao budismo, mas muitos deles também não acreditam em Jesus, não acreditam em nada. Eles acreditam em vários deuses. É muito forte isso, assim, de que eles têm vários deuses para, por exemplo, cada coisa específica na sua vida, eles têm um deus específico. Por exemplo, eles têm o deus do dinheiro, aí eles vão lá, fazem todo o sacrifício, todo o ritual para esse deus do dinheiro. Eles querem saúde, eles vão para o deus que dá saúde. É bem assim. Lá, por questão de ser do Partido Comunista, os cristãos são perseguidos. Então, lá em Nanning tem igrejas evangélicas, porém, essas igrejas elas são controladas pelo governo. E o que acontece? Quando um cristão se converte nessas igrejas, é motivo para desconfiança. Então, quando um cristão se converte dentro dessa igreja, quando ele diz, eu acredito em Jesus, eu acredito que Deus deu seu filho para morrer por mim na cruz, nessas igrejas, essa pessoa passa a ser vigiada, essa pessoa passa a ser controlada. Ela passa a ser vista para onde ela vai, o que ela faz, quem ela faz. Então, muitas das igrejas evangélicas, elas são escondidas. Lá eu tive a oportunidade de conhecer uma igreja perseguida e logo mais eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Vou contar um pouquinho de como foi a viagem lá. Vocês estão me escutando? Então,
Um pouco da viagem, foi bem cansativa a viagem, porém foi muito boa, porque a gente teve a oportunidade de conhecer várias pessoas de vários lugares do mundo. Tive a oportunidade de conhecer pessoas da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, tive a oportunidade de conhecer pessoas da África, da Europa, de todos os lugares do mundo. Isso é muito bom, porque influenciou no meu conhecimento acerca das pessoas, e eu também tive a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas, que se eu tivesse no lugar que o país que elas moram, eu poderia fazer isso. A viagem, a gente saiu do Recife e foi até São Paulo. De São Paulo, a gente passou pela África, foi para Togo e depois foi para a Etiópia e depois foi para Hong Kong. Toda essa viagem, ela durou mais de 36 horas de voo. Depois que a gente chegou em Hong Kong, a gente pegou um barco e foi até Shenzhen, que é uma cidade lá de Hong Kong. Hong Kong é uma cidade da China que ela é como se não fosse a China lá. Lá você pode ser cristão, lá você tem liberdade religiosa, lá tem igrejas evangélicas, como aqui no Brasil. Porém, eles não gostam de ser chamados de chineses, eles são chamados de hongkongianos, eles não gostam de ser comparados aos chineses. Lá tem muitos estrangeiros, eu tive a oportunidade de conhecer Hong Kong, lá tem muitos estrangeiros. Então, assim, tem uma liberdade religiosa muito maior. Depois que a gente saiu de Hong Kong, a gente pegou um barco, foi de 1 hora até uma cidade chamada Shenzhen, e de Shenzhen a gente pegou um ônibus que teve um percurso de 12 horas até a gente chegar em Nani. Não sei se eu coloquei alguma foto aí, bem engraçado, porque nesses ônibus eles tinham camas. Então, assim, pelo menos a viagem foi mais tranquila do que a de avião sentado. Foi muito bom. E depois que a gente chegou em Nani, na rodoviária de Nani, a gente pegou uma van que durou mais 1 hora até a gente chegar no lugar que a gente tinha ficado durante todo o período que a gente estaria na China. Assim, foi uma viagem muito cansativa, mas a gente aproveitou muito todas as oportunidades que a gente tinha de estar orando nessas cidades que a gente passava, nos lugares que a gente passava. A gente teve momentos que o ônibus parava, né, para as pessoas ir ao banheiro, tomar alguma coisa, e a gente parava nessas cidades e a gente orava nessas cidades, realmente. Porque todo o tempo a gente estava em oração, o tempo todo. Quando a gente tinha a oportunidade de parar, e mesmo andando, a gente estava sempre em oração por esses lugares. Porque quando a gente foi para a China, a gente tinha uma palavra específica de que a gente ia derrubar o dragão de lá. E a gente foi muito crendo nisso, que esse dragão seria derrubado. Então, a primeira coisa que a gente conseguiu derrubar foi conseguindo entrar lá. Então, um cristão conseguindo pisar naquele lugar e declarar que o Senhor é Deus, já era um tamanho terremoto do inferno mesmo, porque a gente estava declarando que Deus era o Senhor naquele lugar. Então, quando a gente chegou no... Isso aqui é Nani, aqui a gente saiu de Hong Kong até Nani. Pronto, essa aqui é a minha equipe que foi para a China comigo. Essa moça de blusa cinza e o rapaz de blusa preta eram os nossos líderes, eles estavam cuidando da gente nesse tempo lá, no prático. E cada um aqui é de um estado diferente, tem da Bahia, tem do Ceará, tem de Minas, tem de Goiás, tem de todo lugar do Brasil. Então, mas assim, o ápice, né, de tudo que a gente fez foi conhecer a igreja perseguida. Eu não dava para ver muito bem porque era muito escuro o lugar. Era bem escuro, a gente subia 100 degraus e depois passava para outro prédio, subia mais degraus e escondido, muito escondido. Então, quando a gente conheceu essa igreja, a gente, na verdade, quando a gente foi para a China, a gente foi específico para trabalhar com o Brazuca. Eu não sei se vocês recordam que eu falei aqui para vocês que eu trabalhar com o time de futebol de meninas e tal. Só que, uma semana antes da gente ir para a China,
Eu quase que acreditei em Jesus hoje. Para falar isso para vocês, se vocês pensassem, vocês iam dizer, ah, nossa, não foi nada, né? Trabalho foi em vão. Mas eu tenho certeza de que é o Espírito que convence. Então, se a palavra foi lançada para eles, se a semente foi lançada para eles, eu tenho certeza de que o Espírito Santo vai fazer um mover dele. Porque João ainda está lá. João ainda vai falar de Jesus para eles, continuar. Então, o trabalho foi feito, a semente foi lançada. Então, é muito bom ver isso. Foi muito bom aprender isso lá. De que Deus é um Deus de detalhes. Ele foi trabalhar muito pequenininho, trabalhar de formiguinha. Vai levando de pouquinho em pouquinho. Mas saber que aquilo tem um poder enorme no reino espiritual. É um poder enorme, aquele trabalhar de formiguinha. Então, ele falar isso, para o reino espiritual é muito forte. Porque ele tem uma concepção já de que aquilo existe. Ele só basta crer. Eles são muito divertidos, gente, muito engraçados. Então, nesse tempo que a gente também teve lá, a gente sempre fazia caminhadas de oração e intercessão no nosso bairro. Quando a gente fazia algum trabalho fora, no deslocamento a gente sempre estava em oração. Isso é muito importante. Oração e intercessão. É muito importante a gente ter um foco específico, de não só dizer, estou aqui fazendo o meu trabalho, mas também de orar, chamando outras pessoas para também estarem lá, outros missionários, chamando obviamente a vida naquele lugar. Nesse momento de oração, Deus falava muito com a gente, ele nos dá um sentimento que ele sentiu para aquele lugar. É um lugar muito fechado, as pessoas, os jovens eles falam mais, mas os adultos eles são muito fechados, eles não demonstram sentimentos. Então é muito assim, ele está triste, mas ele não demonstra, ele está feliz, mas ele não demonstra. Eles são muito secos nos seus sentimentos. Aí a gente sempre orava no nosso bairro, onde a gente estava morando, né? Durante esse mês, a gente sempre fazia caminhadas de oração, intercedendo pelo bairro, ou nos outros lugares que a gente ia. Então, teve um dia incrível, que foi a visita ao templo budista. A gente foi bem ousado nesse dia também. A gente fez um trabalho desde o início que a gente conheceu da Jogum, a gente marcou um dia e fomos todos para o templo budista. E lá, a gente foi para fazer oração. E quando a gente chegou no lugar, a gente viu que o lugar era de um peso espiritual muito grande. Quando você entra num lugar bom, você fica feliz. Você entra num lugar totalmente pesado, você chega a sentir aquela tristeza das pessoas naquele lugar. Então isso é lá. Eles fazem muitas oferendas, muitas ofertas de frutas, eles fazem licença, eles dão muito dinheiro. Eles fazem muitas essas coisas para os deuses. Eles acendem muito incenso lá, é muito ruim o peso espiritual de lá, desse lugar. Então a gente se juntou, a gente se espalhou nesse lugar, com a equipe. Estava uma parte da minha equipe, uma parte da equipe da Jocum. E a gente se espalhou lá nesse lugar e começou a orar por essas pessoas. A gente via muitos jovens, muitos meninos assim, adolescentes mesmo, chegando na frente dos deuses e cheios de religiosidade. A gente pensa que os católicos aqui são religiosos, mas lá a religiosidade é muito forte. É muito forte a religiosidade daquele lugar. Eles têm toda uma reverência para tratar com os deuses. A gente entrou em um dos templos lá, eram quatro deuses virados com as faces para os pontos cardeais. Então, eles iam de cada vez, se abaixavam e oravam naquele Deus. Se abaixavam e oravam e assim sucessivamente. Tinham que orar com os quatro deuses. E era muito peso, muito grande. No dia que a gente esteve lá no museu, a gente viu um templo, assim, bem no alto de uma montanha. Então a gente pensou, nossa, a gente podia visitar
falei, que as pessoas elas escondem o que ela pensa, se ela está feliz, escondem seus sentimentos. Esses prédios que tem essa placa amarela ou vermelha são pontos de prostituição. É muito engraçado porque eles fazem tudo escondido. Aqui não, a gente tem no Brasil, tem impressão. Não, a gente sabe que na orla tem mulheres que vão se prostituir e tal. Lá eles também sabem, mas é uma coisa muito escondida. É tudo muito escondido para as pessoas não saberem. Lá em Nani, quando o homem se casa com a mulher, ele não é só daquela mulher. Ele pode ficar com quem ele quiser. O casamento lá é como se só estão junto por tal, entendeu? Não é uma coisa que significa, eu vou ficar com minha mulher e vou decidir somente ela. Não. É como se fosse um namorado mais firme e que ele pode sair com quem ele quiser. Então o casamento dele não tem um peso lá. Então isso é muito complicado, porque essas casas de prostituição sempre tem muitos homens casados. Então a gente foi de manhã nesse lugar e a gente orou em toda essa rua, é uma rua enorme. Passa isso. Pronto. Essa rua toda essa rua, ela tem casas de prostituição. E esses lugares assim, os mais chiques, né, são karaokê. Eles amam karaokê, tem todo tipo. Mas esses karaokê, eles só são vamos dizer, um fingimento para que tem dentro. Desses casos de karaokê, são pontos de prostituição, são onde homens se encontram com mulheres, onde rola aquela coisa do homem pagar e tal, de ter aquela oferta, de ter aquele uma lista mesmo, um menu de mulheres para ele escolher. Tem muito nessas casas de karaokê. Eu tive a oportunidade de entrar numa dessas casas e a gente entrou em uns quartos lá para observar, que é muito assim, é um sofazão bem grande e uma TV. Mas lá dentro rola muita coisa, drogas, bebidas, sexo, rola de tudo lá dentro. Aí três amigas minhas, porque os trabalhos eles eram sempre divididos em grupos. Para que nem, por exemplo, somente eu fosse para todos os eventos e nem outra pessoa não ficasse, então eram sempre divididos em grupos. 3 pessoas do nosso grupo, eles foram aqui à noite, né, para ver a realidade de como era a noite. Então, é a realidade de homossexuais muito grande, muitos homossexuais. As mulheres são muito, colocam roupas muito curtas, muito depravadas. E nesse tempo que elas tiveram aí à noite, elas tiveram a oportunidade de entrar numa dessas casas à noite, né? E o cara, sempre nessas casas, eles sempre falam inglês, porque vai muito gringo lá. Então eles sempre falam inglês. Então quando as meninas entraram, eu já perguntou, você quer um quarto para quantas e tal? O que você quer? As meninas disseram, não, a gente quer conhecer. Ele foi lá, levou as meninas com toda a atenção, mostrando os lugares. E as meninas entraram nos quartos sem querer, estava um homem lá, cheio de mulheres assim ao seu redor, sentado no sofá, como aqueles filmes chineses que a gente vê, né? Que a gente tem costume de ver. E aquilo acontece na realidade, bem crua e crua. Então, assim, as meninas tiveram a oportunidade de falar com homossexuais, de entregar panfletos evangelísticos para eles, em mandarim. E, assim, muitos deles tinham muito medo. Tinham muito medo de chegar para conversar, eles tinham muito medo de chegar para ter um diálogo. Você chegasse para conversar com eles, você dissesse, não, a gente não quer nada, a gente só quer conversar, você já saiu, você já não queria conversar com você, porque o trabalho dele, ele quer dinheiro. Então ele não vai perder tempo com a pessoa conversando, ele quer fazer o que ele faz sempre ali. Então, também depois desse trabalho, a gente fez trabalho com crianças. Essa escola que a gente foi uma escola do governo. Mais uma ousadia que Deus nos deu, né? E a gente foi lá cumprir a palavra dele. Uma das meninas que a gente conhecia lá, ela trabalhava nessa escola. Ela era professora de crianças. Então a gente foi lá, mesmo sem falar língua, a gente foi fazer um trabalho com as crianças lá. A gente foi dançar, ensinar coreografia para elas e tal, brincar. Porque as crianças de lá nas escolas, elas apanham. Então é tipo assim, se você leva seu filho para a escola e a professora tem então a autoridade de bater nele. Se ele faz alguma coisa errada, ele vai apanhar. Então assim, para essas crianças a gente queria muito falar sobre amor. Abraçar, para elas era muito estranho quando a gente chegava e abraçava elas. Às vezes elas ficavam meio estranhando aquilo, porque elas não têm esse costume. Os pais de lá são muito assim, eles não são muito
sempre pregava sobre amor, sabe? Pregava sobre carinho, pregava sobre tudo. E a gente vivia isso todo dia. Porque muito mais do que a gente falar de Jesus é a gente viver aquilo que a gente fala. Então, muitas vezes a gente estava saindo do nosso prédio e aí viu um senhorzinho, a gente abriu o portão. A gente, não por fazer aquilo porque a gente tem que fazer isso, não. Mas é para mostrar para ele que Jesus vive nas pequenas coisas, que a gente pode demonstrar Jesus nas nossas atitudes. Como a gente pode demonstrar Jesus aqui na faculdade, quando a gente ajuda o irmão que está precisando, quando a gente, sei lá, tem um vizinho nosso lá que está passando uma necessidade, a gente vai lá, faz uma feirinha, dá para ele. A gente pode demonstrar Jesus nessa
Gente, eu comi isso. Isso é tipo de um, sei lá, gente, um cogumelo. É uma coisa muito ruim. A gente, assim, né? Os namoros, conheceu as meninas lá da China, assim, vamos sair pra gente comer, eu digo, Jesus, vamos com a gente. Não, pai, vamos com a gente, porque tá difícil. Aí eles pediram esse negócio, mas a gente pode mesmo, né? E comer. Da mesma forma que a gente também, quando saiu com a igreja, eles levavam a gente pra almoçar, a gente tomava uma sopinha de pé de galinha, uma sopinha de couro da galinha, uma sopinha com sangue da galinha dentro, uma galinha crua, era muito lindo. Mas assim, eu comi isso aí, gente, pra mim também tá horrível. Pra mim não é horrível, tá? Mas eu comi aquilo ali. Tem muitas dessas motinhas lá, é muito legal isso. Dá pra levar duas pessoas nessas motinhas, é bem baratíssimo pra fazer os pés, são pés, é muito legal. Lá tem muita moto, então isso lá é muito doido, muito caótico. Então você tá aqui andando na calçada, aí de repente, bebida, não o quê? Tem que sair da frente, porque as motinhas lá são elétricas. Então a gente não escuta as rodas da motinha. Então a gente orava pra se proteger dentro das motinhas. Porque se atropelado o tempo todo por essas motinhas. Tem motinha em todos os lugares, gente. Uma vez eu fui pegar o elevador do preto e entrou uma motinha dentro da meu Deus do céu! Aí, nós na próxima, falamos, Jesus, tem motinhas em todos os lugares, você não imaginar. Mas assim, dessa viagem louca, incrível, o melhor realmente foi as vidas de Deus para Jesus, o melhor foi a experiência que eu tive com ele lá. Porque assim, eu estou falando assim, um quarto do texto da metade que Deus fez naquele lugar, assim, Deus protegeu a gente muito, ajudou muita gente assim, né? Porque a gente está longe da família, longe do pai, longe da comida, e assim, tem hora que vem a carne, né? Dizendo, por que você está aqui e tal? E vem o inimigo também falando, mas Deus nos ajudou muito a estar firmes, e assim, uma experiência incrível para mim. Eu queria agradecer à igreja por ter me apoiado, as pessoas que me ajudaram em oração, realmente me dando o dinheiro para conseguir pagar a minha passagem, a Marquinho, que me apoiou desde o começo dessa minha loucura de ir para João, para a faculdade. Assim, foi um tempo que, realmente, quando eu olho para trás, eu queria fazer de novo, eu queria fazer de novo. Então, quando a gente olha para trás dessa forma, a gente sabe que foi um tempo do Senhor para as coisas. E quando a gente olha para trás por uma coisa de ver que não foi legal, que a gente não queria fazer aquilo, a gente sabe que não foi de Deus. Então, quando eu olho para trás para toda essa minha experiência de 6 meses fora, de longe da minha família, longe dos meus pais, da minha irmã, eu vejo que foi o tempo do Senhor para mim. Foi uma experiência incrível. Eu espero trabalhar aqui na igreja também. Se puder conversar mais, eu também contar mais experiências que a gente teve também com o Senhor lá. E assim, eu digo a vocês que nada é impossível. Eu não tinha 10 centavos para essa viagem. Eu fui para na China. Logo ali. Quando eu cheguei lá, eu disse, não, eu não acredito que eu estou aqui. Era muito engraçado, porque eu fui e voltei, não acredito que eu fui na China. Mas assim, eu vi o tempo todo a mão do Senhor cuidando de mim. Nesse tempo que eu tive fora também, a mão do Senhor cuidando de mim. Antes da gente ir para a China, a gente também teve outro prato na igreja de homem, que também foi um tempo muito bom. Mas assim, eu digo a vocês, não tenham medo de sonhar. Não tenham medo de sonhar alto. Sonhar alto mesmo. E de mim que eu, paraibana, que nunca tinha andado de avião, sem dinheiro no bolso, mas sem dinheiro nenhum, fui bater na China. E assim, lá não faltou nada. Deus me concedeu até mimos, até presentes. Deus me concedeu. Pessoas que chegaram para mim e dizer, olha, você vai comprar isso aqui para você. Então, assim, não tenho medo de sonhar, mas não tenho medo principalmente de andar no que o Senhor fala para você. Não tenho medo de andar sobre as águas. Isso é muito forte. Andar sobre as águas. Mas você andar sobre as águas sabendo que o Senhor está do seu lado, segurando o seu mão. Não tenha medo de pensar que, Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? E as coisas. Deus vai direcionar o tempo certo para tudo. O meu tempo foi esse, de ir para o mundo, de ir para a China. Seu tempo pode ser daqui a uma semana, mas também pode ser daqui a 3 anos, a 5 anos. Deus sabe o que das coisas. Eu digo a vocês por experiência própria, quando a gente está no centro da vontade do Senhor, quando a gente está no tempo que Ele determinou para cada um de nós estar no lugar, tudo coopera, tudo dá certo. Tudo flui de uma forma porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas cooperam, todas as coisas em volta cooperam, todas as coisas. Eu entendo hoje que quando eu fui para Jogo, eu abri mão de muita coisa. Mas Deus, Ele não me deixou faltar nada.
deixou faltar nem às vezes eu estava assim com vontade de comer um chocolate e Deus usava pessoas. Chegou um menino, Deus, eu acabei de falar, Deus, que vontade de comer um chocolate, Senhor. E 5 minutos depois eu comprei para tu. Simplesmente chegava assim. E até nesses detalhes. A gente tem que entender que Deus é Pai. A gente tem que entender que Deus Ele quer cuidar da gente. É só a gente se deixar dele cuidar. Se você tem na sua cabeça de que Deus fala com você sobre missões, de que Deus fala com você sobre ir mais além, de até o filho da terra, ore. Busque o Senhor. Busque falar com seus pais. Busque falar com seu pastor. Porque minha mãe está aqui de prova de que eu disse para ela, mãe, se a senhora não me abençoar, eu não saio da minha casa. Eu sabia o que Deus estava falando comigo, mas eu queria a bênção dos meus pais. Se você não tem a bênção dos seus pais, não vai a lugar nenhum, porque vai dar errado. Deus falou com minha mãe, eu sempre orava, a gente orava junto antes de ir, eu sempre orava, eu dizia, Deus, fala com meus pais. Eu não quero ir pela minha vontade, mas eu quero ir pela tua. Então, usa as pessoas, fala com eles. E uma semana antes, minha mãe confirmou para mim que Deus tinha falado para ela que o coração dela estava tranquilo para eu. E que meu pai, da mesma forma, meu pai novo convertido, e eu achando, Deus, eu sei quanto é difícil de falar com o novo convertido. Mas Deus foi lá e falou com ele também. Então, assim, busque direção do Senhor, mas busque também sair do lugar que vocês estão, com a certeza de que a sua igreja vai lhe apoiar, e que os seus pais vão lhe apoiar. Porque quando eu saí daqui, eu tive o apoio dos dois. Mas principalmente a direção do Senhor que era ter. Então, tenham calma. Eu sei que às vezes a gente está muito empolgado e eu quero fazer missões, eu quero ir para a Coreia, eu quero ir para o Japão, eu quero ir para a China, eu quero ir para a Índia. Busque paciência e busque o tempo do Senhor. Deus, quando eu fui para Jocum, Deus falou desde a metade do ano passado. Então eu fui amadurecendo a ideia, eu fui orando. E Deus foi somente confirmando. E quando eu pedi a confirmação de que ele era o tempo, ele fez, falou, e foi a conversa do meu pai, falou o tempo. Eu disse, Deus, eu digo que minha família der os teus caminhos, eu entrego a minha vida e tu voltar. Então, no outro dia meu pai se converteu. Então essa foi a confirmação do Senhor. Busque tempo, busque conversar com o Senhor, busque intimidade. Antes de tudo, o que eu aprendi na Jocum não foi a técnica de evangelismo, não foi como falar para as pessoas. Antes de tudo, na Jocum eu aprendi a conhecer a Deus. Eu aprendi a ter intimidade com Ele. Nesses 3 meses que eu passei na Jocum, não foi nada menos do que conhecendo Ele. Todas as nossas aulas, elas sempre tinham um foco: conhecer a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus. Busque esse entendimento, busque conhecer a Deus. Porque, às vezes, você quer ir para o evangelismo louco, você não sabe o que vai falar. Busque o conhecimento da palavra. Se o Mateus chegasse hoje, você fosse evangelizar uma pessoa e ela fosse, você já sabe o que falar? Você precisa de conhecimento da palavra. Você precisa de conhecimento de Deus. Você precisa buscar. Essa foto foi eu que tirei. Deus falou comigo através da natureza. Quando eu fui para a China, Deus falou comigo através da natureza. Ele confirmou comigo através da natureza. E ele vinha falando comigo sempre acerca da natureza. E quando eu estava passando nesse lugar, eu só me veio essa palavra. De que estão brancos. Os campos estão brancos. Os segredos são poucos. Mas eu tenho certeza que se esses serventes se capacitarem, buscarem conhecimento do Senhor, buscarem a palavra dele, um ser feito, olha, sem falar desse um se dispuser a conhecer a Deus, a buscar a intimidade com Ele e a buscar conhecer a sua palavra, com certeza, então, ele vai ser falado. Busque entendimento do Senhor, busque o tempo. Eu digo a vocês que, por experiência própria, eu aprendi a esperar no Senhor. Aprendi a ter intimidade com Ele. Não sou melhor que vocês em nada. Sou a mesma pecadora. Sou a mesma podridão, do mesmo jeito. Mas eu já busco o Senhor com mais sede. Eu busco o Senhor com vontade de conhecer. Mas eu busco o Senhor com vontade de conhecer, mas também fazer conhecido. Que as outras pessoas saibam através de mim. Que Ele fez primeiro.
Deus, muito obrigada pela salvação. Muito obrigada, porque eu sou do seu filho para morrer por mim. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Martinho. Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada porque, mesmo longe, vocês fez presente para mim o tempo todo. Você é um exemplo para mim. Eu não posso dizer isso, eu não posso falar isso. Você é um exemplo para mim. Mas entre cristão, pessoa que busca o Senhor, eu almejo ser como você. Almejo ser como você, porque você é um filho de Deus. Eu tenho certeza que cada um aqui, se fosse falar com você, se eu tivesse a oportunidade de falar com você, falaria horas e horas. Porque você realmente, você é um bom pastor. Aquele que dá a vida nas suas ovelhas. Vamos orar com essa família. Desde que esse irmão veio conversar com a gente sobre esse sonho, se Deus deixou muito claro no meu coração que tinha chegado, que era o momento, né? E que Deus ia abrir as portas. E eu louvo a Deus por isso. Porque, assim, quem conhece a realidade da vida do mundo, você olhar assim, rapaz, ia evangelizar na China, né? Como é que é? Quando ela vai falar comigo, meu Deus, né? E Deus abriu as portas, né? Abençoe. Então, vamos abençoar essa família. Como ela falou, assim, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Às vezes, o impulso da juventude faz que nem quer princípios. E o que Manu falou aqui é importante. Você vai assim, as coisas não erram. Mas quando você obedece assim princípios, quando você se coloca assim dentro de Deus age. Então, Deus confirmou, abençoando assim os pais, uma dois né? E trancar a universidade que não faz direito, trancar a universidade no semestre para isso. E Deus em tudo moveu. Então, que esse seja assim um exemplo, no sentido assim, de quando a gente coloca as coisas dentro do Senhor, obedecendo o tempo dele, o princípio. Não foi assim de hoje para amanhã que, né? Foi um tempo amadurecendo. Deus age poderosamente. Amém? Então, a gente esperar no Senhor, obedecer os princípios do Senhor, e Ele vai fazer coisas que vai lhe surpreender. Verdade? Então, eu queria que vocês se levantassem e dessem algumas coisas comigo. Senhor Jesus, abençoa toda essa família, cuida deles, mantém teus caminhos e usa-os para agradecimento do teu nome aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, assim como mandou Deus veio aqui na aula, na escola aqui, falando de um sonho, de um projeto. Hoje, Deus, ela volta agradecendo, contando aquilo que o Senhor fez. Nós te damos graças por isso. Pedindo a Deus que tu abençoe cada dia mais a família dele. Que tu abençoe seus irmãos, seus pais, fortaleça-os. Pai, que eles continuem, Deus, firmes em teus caminhos. Porque eles sabem que tu vais fazer maravilhas ainda, Senhor, na vida deles. Muito obrigado, Deus, por tudo aconteceu em paz. Foram para um país onde não há liberdade religiosa, mas agiram e fizeram como se houvesse. Porque tu, ó Deus, é que protegesse, que direcionasse, que, ó Pai, interviesse. Portanto, Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, teus filhos, e que, ó Deus, muitos outros sonhos venham acontecer. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós temos 3 pontos ainda para passar, mas isso aqui é a minha mandarinha? Eu ganhei lá na igreja, o pessoal me mandarinha, isso eu não sei nada.
pensa que fazer missões, você precisa ir para determinados lugares, tem que ir para o outro lado do mundo. Missão é um estilo de vida, uma concepção de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, verdade? Se você não fala de Jesus na sua casa, no seu trabalho, você vai fazer o que for. Se você não tem ousadia sequer para falar de Jesus em um país livre que nós temos, enquanto nós temos um ser, mas um país livre que nós temos, pessoas com as quais você sabe que você pode conversar livremente. Se você não tem condições de falar de Jesus, nessa realidade você vai fazer o que for. Deus quer trabalhar na sua vida, né? Já a partir de agora. Sabe que às vezes a gente fica pensando assim, pessoas pensam em falam de missões, não sei o quê, mas não realizam isso dentro da sua própria casa, dentro da sua própria realidade de vida. Quando o Manu falou assim, na época que eu estava orando, que o sinal, né, de tudo isso seria a conversão do seu pai, né, naquele dia, antes de toda a viagem, eu fui andando assim, a confirmação de Deus colocou no meu coração, que estava no caminho certo. Né? E isso eu estou falando isso para vocês refletirem. Porque às vezes a gente tem uma noção do cristianismo onde as coisas são preparadas para fazer. Na verdade, o cristianismo é viver Cristo, onde quer que estejamos. Ano que vem eu estou indo para o Egito, vai ter uma experiência interessante de conhecer o Sheikh Abdallah. O Sheikh Abdallah, ele é um sheikh no Egito, muito forte. Ele é imã, né, de uma região assim, onde controla muitas mesquitas. E esse cara se converteu e tem feito assim, um trabalho muito forte no Egito. E ele faz cultos dentro das mesquitas. Ele está fazendo culto dentro das mesquitas. Uau! Você vai ter a oportunidade de conhecer, de conversar comigo. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Assim, a gente se conhece um pouco, essa realidade assim, ou falar, né? Porque ele está fazendo isso dentro da cidade, da região onde ele mora, nas mesquitas onde ele exerce a autoridade. Então, às vezes, Deus nos deu espaços, e a gente não está fazendo o nosso papel nesses espaços. Eu queria fechar essa aula, que é uma aula de cultura, é uma aula, né, de que Deus faz na nossa vida, que Deus pode fazer. Mas com aquele versículo que quando falou, os campos estão brancos, há um anseio pelo Senhor. Vamos aproveitar isso, vamos aproveitar esse momento, porque como eu preguei muito, há um tempo de oportunidade de arrependimento que o Senhor nos concede. Um dia o Senhor virá. Esse tempo é o tempo que a gente tem de tornar a nossa vida, né, um espelho para a glória do Senhor. O que deve brilhar na gente é a glória do Senhor. A gente tem que ser esse espelho limpo, esse espelho puro, que a luz que vem do Senhor. Façam isso, vivam-nos. Né? A gente fala sobre discípulo radical. Ser discípulo radical é entender também esse propósito de missão que Deus entregou a cada um de nós. Amém? No seu lugar, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Isso aí. Jesus amado, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo de crescimento, esse tempo, Deus, de edificação, Deus, que foi essa manhã. Nos leva daqui, Senhor, mais ousados. Nos tira, Deus, daqui das nossas cadeiras, hoje, nessa manhã, com mais consciência, Deus, de que o Deus que nós conhecemos, precisamos fazê-lo conhecido aos outros. Em nome de Jesus, que venhamos a te conhecer tão profundamente, Senhor, que falar de Ti seja uma coisa espontânea, falar de Ti seja uma coisa
um Deus natural, porque de fato, Senhor, fomos criados para viver esse relacionamento pleno contigo e manifestar essa tua glória no que estejamos. Foi assim que tu nos fizeste. Que a gente venha a ter tal intimidade contigo, Senhor, que, como tu disseste àquela mulher samaritana, Deus, flua de nós rios de água viva. E não somente a nossa sede venha ser saciada, mas que esse rio, ó Deus, jorre fonte de vida para outras pessoas. Nos usa na universidade, nos usa no trabalho, nos usa em casa, nos usa na igreja, nos usa fora da igreja, nos usa nos ônibus, nas conversas entre amigos, nos usa onde quer que estejamos. Que possamos glorificar o teu nome. Que entendamos, Deus, que glorificar o teu nome é uma forma de viver. Viver, Deus, para a tua glória. Portanto, Deus, em nome de Jesus, que nessa seara que está aberta, tu encontre aqui ser filhos. Tu encontre, Deus, e nos levando para viver essa realidade. Cremos sim no tempo, onde nós vamos aproveitar os nossos dias de vida para marcar a nossa geração. Que, ó Deus, as pessoas que um dia tu nos der a oportunidade de ter encontro conosco, que as pessoas que um dia tu der a oportunidade de viver algum tipo de relacionamento, que essas pessoas, Deus, não se vão sem que tenham tido a oportunidade de conhecer esse Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã. Muito obrigado por cada pessoa que veio, por aqueles que irão assistir a essa mensagem, Deus, pela internet. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, por tudo. Nós te agradecemos, pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Fale com o seu irmão, fale com o seu irmão.